Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Iraque quando já era sábado no Oriente Médio. Pelo menos 5 pessoas morreram, segundo fontes do exército iraquiano. O ataque foi realizado com drones ao norte da capital Bagdá contra um comboio de uma milícia apoiada pelo Irã. 2 carros foram atingidos. O alvo era o comandante Rashid Al-Shaabi, mas ainda não sabe se foi confirmado se ele está entre as vítimas realmente. Nesta sexta-feira foram divulgadas imagens do ataque dos Estados Unidos que matou o general iraquiano Qassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã. O comboio em que ele estava foi atingido numa estrada que leva ao aeroporto de Bagdá. O comandante de uma milícia iraquiana, Abdul al-Muhandis, também foi morto no ataque. Ele era considerado o homem do Irã no Iraque e o inimigo número 1 nos Estados Unidos do país há décadas. E autoridades de segurança dos Estados Unidos estão em alerta após o Irã anunciar retaliação. A correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes para a gente. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Giovana. Olha, aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo mandou reforçar a segurança de todos os aeroportos do estado por garantia. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá também teve a segurança reforçada. E o Departamento de Estado pediu a todos os americanos no Iraque que deixem o país imediatamente. O governo do Irã prometeu uma resposta ao assassinato do general Qassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do país. O general Ismail Qani, que substituiu Soleimani no cargo, disse que corpos de americanos vão aparecer por todo o Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif, garantiu que o Irã vai responder a qualquer momento, de qualquer maneira. Milhares de iranianos se reuniram nas ruas em protestos contra os Estados Unidos. O governo do Irã decretou 3 dias de luto oficial pela morte de Qassim Soleimani, que está sendo considerado um mártir no país. Giovana. Obrigada pelas informações, Heloísa. Uma boa noite. A gente continua nesse assunto para saber qual a posição do governo brasileiro em relação aos ataques realizados pelos Estados Unidos. Então vamos até Brasília com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. O que o governo brasileiro diz? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que não comentaria o ataque, já que o Brasil não tem força bélica, o Itamaraty, responsável pelas relações exteriores, emitiu uma nota afirmando que, abre aspas, manifesta apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, fecha aspas. O texto diz ainda, Giovana, que o Brasil está pronto para participar dos esforços internacionais que contribuam para evitar uma escala de conflitos. O Itamaraty acrescenta que o terrorismo não é um problema apenas do Oriente Médio e dos países desenvolvidos e que, por isso, o Brasil não ficará indiferente a essa ameaça. E, por fim, a nota condena os ataques à embaixada americana em Bagdá e afirma que o Brasil acompanha os desdobramentos da ação no Iraque, já que isso pode gerar impactos no preço do petróleo. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou justamente sobre essa possibilidade de aumento nos combustíveis e disse o que faria, o que pode ser feito caso isso ocorra. Vamos ouvir um trecho. O que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem, mostrassem para o povo 2 coisas. Primeiro, que eu não posso tabelar nada. Já fizemos a política do passado de tabelamento, não deu certo. A questão do combustível, nós temos que quebrar monopólios. A distribuição é ainda que mais pesa no preço do combustível. Depois o ICMS, que é o imposto estadual, não é meu. Seria bom se pudesse chegar no consenso, discutir esse assunto, mas sabe que não dá. Bom, no mercado financeiro, a sexta-feira foi de muito nervosismo e oscilação dos indicadores. O dólar teve alta de 0,75, foi a maior em 2 semanas e a moeda americana terminou a semana cotada a R$ 4,05. Já o Ibovespa caiu 0,73%, aliás, fechando acima dos 117 mil pontos. E nós ouvimos agora à noite o economista André Perfeito para saber quais podem ser os impactos reais na economia brasileira. Vamos ouvir o que ele disse.
isso vai ter um efeito, no primeiro momento, no barril do petróleo. O preço do petróleo subindo, isso gera uma pressão sobre a gasolina no Brasil, porque a Petrobras mudou a política de preço. Ou seja, variações do preço do barril do petróleo tendem a chegar no bolso dos consumidores, das pessoas de forma geral, no Brasil também. Outro efeito que pode ser muito sentido é que, aumentando a incerteza no mundo, isso faz que todo mundo fuja para debaixo da saia do Tesouro Norte-Americano, por assim dizer. Todo mundo compra dólar e, comprando dólar, isso daí faz que gere também algumas pressões de ordem inflacionária. Então, num primeiro momento não é ruim, mas o mercado, de forma geral, após o primeiro impacto, que foi bastante forte no início do dia, a Bolsa caiu mais de 1%, começou a pensar um pouco melhor se o Irã, de fato, tinha capacidade, ou tem a capacidade de se contrapor os Estados Unidos, e ficou claro que não. Então, o mercado, que recebeu muito ruim essa notícia logo no início, começou a reponderar essa questão e acabou fechando com uma queda menor, e que o dólar também tinha subido muito forte, também não subiu tanto no final do dia. Então, eu acho que tem muita coisa que ainda está se discutindo, entre elas a capacidade de reação do Irã ou não a vamos dizer, um ataque, ou pelo menos uma ação tão forte por parte do governo Trump. O que a gente tem hoje, assim, a ameaça de uma possibilidade de um conflito mais deflagrado, ou seja, algo que se espalhe de forma mais clara no Oriente Médio, com efeitos muito claros na produção de petróleo e todos os efeitos que isso gera, seja também na inflação e por aí vai. Então, acho que o que aconteceu agora foi uma coisa muito preocupante. O presidente Trump está num processo eleitoral, a gente sabe disso, então ele vai querer usar isso para ganhar dividendos, né? Ele é um presidente forte, que está lutando, etc. e tal, e por isso mesmo a gente fica um pouco receoso. O presidente Trump não tem muita papas na língua, né? Então, da mesma forma que ele tuita, né, e todo mundo ficava nervoso, essa ação dele, sem dúvida nenhuma, gerou um nervosismo que depois, de novo, né, foi sendo ponderado ao longo do dia. E isso que tem que ser visto e avaliado ao longo das próximas semanas, e principalmente ver como os outros vão reagir, entre eles Pequim e Moscou, né? Como eles vão agir em relação a essa ação do governo norte-americano. E na Líbia, cerca de 3.000 manifestantes tomaram as ruas da cidade de Benghazi contra o que chamam de invasão do exército turco. A multidão se reuniu no centro da cidade com bandeiras e cartazes contra a suposta intervenção terrorista do presidente turco na Líbia. Na quinta, o parlamento da Turquia aprovou o envio de tropas ao território líbio para ajudar o governo contra uma ofensiva dos opositores. Eles são comandados pelo general Khalifa Haftar, que tem o apoio de Rússia, Egito, Emirados Árabes e Jordânia. Nessa sexta, o general fez um pronunciamento dizendo que o presidente turco é um louco que alimenta uma guerra nacional.